A Liga Neo Egoist foi palco de alguns dos gols mais inacreditáveis que a gente viu em todo o mangá de Blue Lock. E agora que ela finalmente encerrou, depois de sei lá quantos anos, nós podemos fazer aqui um top 5 gols da Liga Neo Egoist, ok? Do mangá inteiro, no geral, a gente pode fazer no futuro, eu vou fazer no futuro de os melhores gols que eu acho, talvez até um top com todos os gols da Liga Neo Egoist, mas para esse aqui ser um vídeo mais simples, vou fazer os melhores 5 melhores, top 5 melhores gols da Liga Neo Egoist. Vamos lá. Primeiramente, os critérios que eu vou usar para fazer esse top. Bom, o primeiro e mais importante é a minha opinião. Lógico, né? Sou eu que estou fazendo o top, são os gols que eu achei mais incríveis. Mas para dar um pouquinho de contexto de o que eu levei em consideração na hora de fazer isso aqui, eu coloquei, bom, a beleza do chute, né? A gente sabe que Blue Lock, a arte é fenomenal e todos os chutes são incríveis, mas tem uns que claramente o Kaneshiro coloca um pouquinho mais de cuidado. Eu sei que não é ele que desenha, ele só escreve, mas enfim. Que o artista ali de Blue Lock, agora me fugiu o nome, acho que é Nomura, coloca ali mais detalhes, coloca ali uma arte muito mais bem feita. Então a beleza que foi colocada, a beleza literal, a beleza de desenho que foi colocada no chute, pra mim é muito relevante. Em segundo, a dificuldade de fazer gol. Esse aqui é o menos importante, porque se for levar em dificuldade, praticamente o Nagi vai ganhar tudo, já que todos os gols dele são impossíveis. Mas enfim, a dificuldade também é um fator muito legal. E o fator mais importante que eu vou levar em consideração é o peso emocional de cada gol. É claro, tem alguns gols que o peso emocional é simplesmente porque o gol é maneiro pra caraca, né? Não tem, uma história triste por trás do gol. Não, só é maneiro pra caraca. Mas a emoção que aquele gol trouxe, o peso que ele trouxe narrativamente pro personagem em si, tendo um backstory triste ou não, essa carga emocional que, principalmente, claro, eu senti na hora que eu tava lendo, é o principal critério para fazer esse top 5. Então, vamos começar aqui. E em quinto lugar, claro que tem que começar do quinto pro primeiro, em quinto lugar já vou começar com polêmico. Um gol que muita gente coloca em primeiro já, mas para mim ele é o quinto melhor, que é o gol de bicicleta do Kaiser na partida contra o Ubers. A partida estava 1-1, um gol do Izagi, um gol do Barou, e para desempatar esse gol, nada melhor do que o nosso querido Imperador da Rosa Azul mandando um gol fenomenal de bicicleta. O Kaiser estava indo para cima da bola, o Lorenzo estava em cima dele o jogo inteiro, estava impossível para ele arrumar espaço, mas se você deixa a loira da Rosa Azul sozinha por um segundo, você decretou a sua morte. O Kaiser consegue um mínimo espaço, o Lorenzo solta dele por um segundo, ele vai para cima e aí o Ario tenta impedir ele, só que tenta de maneira muito brusca e ele ia fazer um pênalti, ia ser uma falta. Só que o Kaiser, meu irmão, é o Kaiser. Ele manda um olho do predador e ele manda uma bicicleta, um chute por baixo das pernas do Aiko. O cara não só enganou o Ario, que simplesmente fez um pênalti nele, como enganou o Ario, que é um dos melhores usuários de metavisão que a gente tem. Enganou o Ario, um dos melhores zagueiros do Blue Lock, e mandou um chutaço por debaixo das pernas, fazendo 2-1 pro Bastard contra o Ubers. Simplesmente absolute mangá. Absolute mangá essa cena. Em quarto lugar, eu, como um grande fã do Rei, como um gigantesco fã do Rei, tenho que colocar aqui o gol, a dupla caneta do Barou, o segundo gol nesse mesmo jogo do Ubers. Aquele chutaço do Barou por baixo das pernas tanto do Izagi quanto do Kaiser. Esse é um dos gols mais sensacionais de toda a liga, porque nesse gol o Barou ele se vê meio perdido. Ele se vê meio que, caraca, eu não consigo me despistar do Izagi, o Kaiser vem pra cima, tá muito difícil, mas o Barou, vamos lembrar que o Barou é o Barou, ele é o rei. E pra ele, quanto mais desafio, quanto mais ele tiver afundado no desespero e na escuridão, mais ele brilha. É na escuridão que o Barou brilha, ele mesmo fala isso. Então, ele não quer saber se parece ser um gol impossível, ele vai mandar ver. E ele manda simplesmente um chutaço espetacular. Olha essa arte, meu Deus do céu. Olha a arte na Liga Neo Egoist foi topo, não tem nem o que falar, pique, completamente pique. E esse chutaço, destruindo dois usuários de metavisão, não são dois usuários qualquer, é simplesmente o Izagi e o Kaiser. Kaiser que introduziu a metavisão pra gente. Simplesmente um chutaço, mostrando que mais uma vez o olho do predador acaba
sendo meio que um counter pro Metavisão, se é que dá pra dizer assim. E claro, ele não fez esse gol sozinho, porque o Snuff foi o primeiro que notou o que o Barrow ia fazer, deixou a bola passar e pro fundo da rede. Infelizmente o nosso grande Gold Gagamara não tinha como ganhar essa, e o nosso Rei Barrow levou a melhor. Entrando aqui no top 3, nós temos agora um gol que, como eu falei, ele não tem muita carga emocional, mas pro personagem em si é muito importante. Nós temos aqui o voleio duplo do Izag, que tem talvez não a melhor página, mas sei lá, top 5 melhores páginas que eu já vi de Blue Lock, que é essa, do Izag com os olhos de despertar, destruindo não só o gênio Itoshi Rin, como o, de certa maneira, gênio, é porque o Kaiser é mais aprendiz talentoso, mas o também gênio Michael Kaiser, ele destruindo. Esse gol é tão absurdo, porque o Izag, ele tá destruindo não só o Rin, mas também o Kaiser, que é do time dele. Quer dizer, completamente absurdo. O Rin e o Kaiser sabem que o Izag tem um chute direto de direita, que é a arma principal dele. Porém, no jogo contra o Ubers, ele aprendeu o chute direto de esquerda, então agora ele é ambidestro. Então o Rin ficou nessa, caraca, ele vai chutar com a direita, o Kaiser ficou, caraca, ele vai chutar com a esquerda. E o Izag simplesmente pensando, vocês acham que eu vou chutar com a esquerda, vocês acham que eu vou chutar com a direita? Eu vou chutar com as duas. Ele manda um voleio copiado do Nagi e um tirambaço com as pistolas duplas, a nova aura do Izag. As pistolas duplas pro fundo da rede do PXG. Simplesmente maravilhoso. E esse foi o gol que definiu a nova aura do Izag, onde é uma mistura tanto da aura original dele de quebra-cabeça, quanto dessa nova aura que são simplesmente duas pistolas. O Izag virou americano e a gente nem percebeu. Esse gol foi incrível não só pelo gol em si, mas pelo que o Hiyori fala com o Izag depois, de que com esse gol, o Izag ele pode enganar qualquer um, porque se um cara vier pela direita, ele chuta com a esquerda. Se um cara vier pela esquerda, ele chuta com a direita. Se vierem pelos dois lados, ele engana e chuta com as duas. Então esse é um chute praticamente indefensável. E é através dessa confiança que o Izag ganhou com essa nova arma dele e com a explicação do Hiyori, o Izag fala, com isso eu posso me tornar o melhor, com isso eu posso fazer um hat-trick, com isso eu posso ser o melhor de todos. Reiniciem logo esse jogo. E assim, sinceramente, esse gol tá aqui em terceiro muito por causa dessa arte aí. Eu sei que não é uma arte oficial, é alguém que pintou aí na internet, inclusive não pude dar os créditos porque eu não sei quem pintou, mas olha que quadro maravilhoso. O original é lindo, mas essa pintura pra mim ficou ainda melhor que o original. Olha que coisa linda. Eu lembro que na época que eu tava lendo, eu falei, caraca, o Izag, que isso? Ele botou o pé por cima, o que tá acontecendo? E ele manda um voleio duplo de pistola, meu Deus do céu. Que gol fenomenal. Em segundo lugar, nós temos o que eu acredito que seria o primeiro de muita gente, assim como o chute de bicicleta do Kaiser. Mas em segundo lugar, eu vou colocar o chute mais impossível dessa lista, que é o voleio quíntuplo de Seishiro Nagi. Esse gol foi um dos gols mais comentados na época que ele saiu, gol completo. Esse gol é totalmente impossível. O gol do Nagi no Sub-20, contra o Sub-20 do Japão, ele é um absurdo, mas é fazível. Vou inventar aqui essa palavra, né? Ele dá pra fazer. Esse do voleio quíntuplo, assim, dá pra fazer? Dá, mas é um nível tão... Sabe, o Ronaldinho teria pesadelos com esse gol. Esse é o nível desse gol absurdo que o Nagi fez. Ele, de novo, não só destruiu o Izag, como também destruiu o Kaiser. E na época que eu tava lendo esse gol completamente absurdo, eu lembro que eu falei, caraca, tá bom, o Nagi deu um chute na bola pra enganar o Izag. Aí ele deu um segundo chute pra enganar o Kaiser. Aí ele deu um terceiro chute pra enganar, um quarto chute pra enganar. E simplesmente um chutaço final inacreditável. E de novo, esse chute tem um peso gigantesco porque foi o Nagi despertando. Foi o Nagi com os olhos de flow, foi o Nagi com os olhos de despertar. Foi o Nagi vendo que ele precisava de uma chama, que inclusive ele perdeu completamente. Esse momento, ao mesmo tempo que ele é lindo, ele é terrível, porque depois desse chute o Nagi morreu completamente. A gente viu nos capítulos recentes. Mas enfim, estamos aqui para enaltecer o Nagi. O Nagi fez um dos gols mais absurdos que a gente já viu na história de Blue Lock. Foi um gol lindo,
foi um gol memorável, foi um gol impossível em muitas vertentes, é um gol completamente impossível, mas é um gol que mostrou como o Nagy, quando ele quer, quando ele tá no flow, ele destrói qualquer um. E claro, você pode dizer que teve a ajuda do Réu, que o Nagy infelizmente não conseguiu jogar sozinho, teve que se apoiar no Réu, teve que o Réu meio que coordenar ali a jogada, sim, tem esse fator. Mas esse gol tá muito apoiado na ideia de que o Nagy tinha um desafio, ele tinha um motivo para acender a chama dele, coisa que hoje ele não tem. Mas é meio que talvez um foreshadow que a gente vai ver bem no futuro de Blue Lock, de que quando o Nagy quer, ele é imbatível. Como ele mesmo fala na hora que ele vai chutar. Obrigado, Izag. Agora eu consigo me visualizar como sendo o melhor do mundo. Cinema, completamente cinema. E, em primeiro lugar, vários gols aqui tiveram um peso emocional até que ok. Nós temos vários gols na Liga Negoês com peso emocional, mas nenhum chega perto desse. Em primeiro lugar, eu coloco aqui Kaiser Impact Magnus. Para mim, na minha humilde opinião, o melhor gol de toda a Liga Negoês. E a melhor comemoração de toda a Liga Negoês, para deixar claro. O Kaiser é um dos meus personagens favoritos, ok? Tem 2 gols dele nessa lista, inclusive. Mas eu vou dizer, esse gol, ele não é impossível como o do Nagy, ou até como o próprio do Kaiser de bicicleta, que é difícil pra caraca. É um gol relativamente, muita ênfase aqui no relativamente simples, mas é um gol muito lindo. É um gol difícil, tá? Não me levem a mal, porque a gente tá falando do chute mais rápido do mundo, e o Kaiser conseguir controlar esse chute mais rápido do mundo era o grande desafio, tanto que ele não consegue fazer com a bola em movimento, tem que ser com a bola parada, mas o peso emocional desse chute é uma coisa tão linda. O backstory do Kaiser, o Kaiser virando zero, eu ainda vou fazer um vídeo só sobre a transformação magnífica do Kaiser, como o Kaiser se tornou um dos melhores personagens que eu já li no mangá quando ele se torna zero. Mas aqui, vamos falar só do gol. O peso emocional que esse gol carrega, o Kaiser literalmente se transformando no novo Kaiser, se tornando zero e virando mais uma vez esse jogador que, como o próprio lema dele diz, ele vence o impossível, ele supera o impossível. Esse gol, a arte, olha a arte dele chutando a bola, olha o alvo, né? O alvo do Kaiser chutando a bola, olha como é feito, parecendo realmente espinhos de uma rosa. A aura do Kaiser é uma das minhas favoritas, essa aura de rosa dele, a aura rosa toda cheia de espinho, é incrível, incrível. É um chute lindo, a comemoração é linda, o Kaiser pequeno dizendo que quer ser amado enquanto a bola se curva, esse chute tem tudo, mas assim, absolutamente tudo que eu espero ver num chute perfeito. Para mim, um chute perfeito de Blue Lock, um gol perfeito. E esse foi o meu top 5. Coloca aí o seu top 5, coloca aí chutes que não estiveram aqui da Liga Negoísta. Se você gosta, por exemplo, do chute do Tigiri, eu acho muito bom também. O chute do Bashira, que eu acho muito maneiro, mas que, para mim, não são tão bons a ponto de estar no top 5. Mas coloque aí nos comentários a sua opinião, se você acha que... Ah não, esses chutes aí são superestimados, um chute muito melhor é, sei lá, do gol do Sendou na partida do Ubers contra o Manchine, algo assim. Coloca aí o seu top 5, me diz o que você achou, deixa o like, comenta, se inscreve, e é isso aí, muito obrigado, valeu!